forró, ele faz as pessoas se unirem, dançarem juntas. O forró tem amor, o forró tem cultura. Então, assim, essas bandas que hoje estão no auge do sucesso, só estão por conta dos empresários e das pessoas que querem ganhar dinheiro em cima. Deveria ter um espaço maior nas rádios, nas TVs, programas específicos para aquilo, cultura regional, para cultura raiz, principalmente nordestina, né? Para difundir mais essa gama imensa que a gente tem de cultura, de raiz para o povo. É até um modo da gente sempre lembrar aí nossas raízes, de ter aquela tradição, né? Manter nossa tradição. E que as pessoas que vêm de fora não tomem essa nossa tradição. Faz o possível para manter, né? Acho que tem a sua importância na cena musical brasileira, mas que o forró tradicional deveria ser mais exaltado, pois é a origem do ritmo. Eu sempre toco forró, forró tradicional, né? Que é tocado com sanfona, triângulo e zabumba. Que é o Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, que eu gosto muito, música junina, shot, o baião, chachado, tudo isso a gente toca. E tô aí até hoje. Para mim além de ser uma paixão de tocar, é uma pesquisa que eu nunca paro de fazer. Até porque assim, não levo como pesquisa, eu levo como escutar música no dia a dia, forró todo dia. Não há nada igual forró. Bom de ver, bom de ouvir e dançar. Olá, eu sou Sâmia Rocha. Olá, eu sou o Tony Gonzalez e começa agora o rádio documentário A Resistência do Forró Pé de Serra. Não há nada igual forró. Não há nada igual forró. Uma produção de Sâmia Rocha, estudante do curso de jornalismo da Faculdade Cearense. E nesse programa vamos conhecer e dar destaque aos artistas, empresários e forrozeiros que mantêm a tradição do forró Pé de Serra aqui em Fortaleza. O forró é uma expressão artística genuinamente nordestina. Por ser uma forma de manifestação cultural ampla, o termo forró tem diversos significados e pode servir tanto para designar o ritmo musical, o estilo da dança e mesmo a festividade que acontece. O forró já tem mais de 160 anos de história. O historiador Vitor Santiago nos fala sobre a história do forró. Começou basicamente na região Nordeste, mas a partir dos anos 50, 60 ele foi se espalhando pelas outras regiões, até que na virada dos anos 90 para os anos 2000 ele passou a ser conhecido em todo o país, né? Principalmente com o surgimento do forró eletrônico. Os primeiros registros, assim, né? Na verdade, as origens do forró são do final do século XIX, né? Onde aconteciam os bailes populares. O ritmo do forró mais antigo conhecido é o arrasta-pé. Os bailes populares aconteciam em locais muito humildes no Nordeste, né? E onde esses bailes populares aconteciam, as pessoas molhavam o chão, né, para poder acontecer e tinham que dançar de fato arrastando os pés. E as origens do termo forró são muito amplas, né? A palavra veio de forbodó, que é originado de uma palavra francesa. Outras fontes, né, dizem que foi uma firma inglesa, né, que foi fazer um serviço no sertão pernambucano, né, e alguns engenheiros britânicos batizaram o forró de for all, né, que quer dizer em inglês para todos, né, ou seja, já dá essa entoação bem popular. E aí virou o forró. Luiz Gonzaga, sanfoneiro, cantor e compositor nordestino, inaugurou o Sertão Musical do Nordeste, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1940. Construiu ali um espaço para produção, representação e difusão ampla da cultura nordestina. Em 1930, Luiz Gonzaga sai do interior de Pernambuco, né, e acaba migrando para o Rio de Janeiro após uma desavença familiar, e ele traz consigo apenas uma sanfona que tinha ganhado do seu pai. E como era de costume de quem tocava sanfona, ele tocava boleros, tangos e outras samba-canção, né, através da sanfona. E ele foi criticado por alguns nordestinos que lá moravam, né? Inclusive eles deram a sugestão de ele tocar ritmos mais nordestinos. E foi aí que ele criou o forró tradicional. Ele começou a tocar ritmos mais nordestinos, mais animados, né?
como o baião, por exemplo, que foi um ritmo que ele criou. E basicamente ali ele começou a mostrar para o Brasil um pouco da cultura nordestina, né? Quando ele fez sucesso, né, lá pelos anos 40 ou 50, o Brasil todo conheceu clássicos como Asa Branca, A Volta da Asa Branca, Baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Luiz Gonzaga atualmente é um dos mais respeitados ícones da música popular brasileira, portanto, aquilo que ele produziu foi muito além do forró tradicional, né? Era forró tradicional e mas por ter uma grandeza cultural tão significante, acabou ultrapassando todas as barreiras musicais, então é considerado uma música popular brasileira. Esse sertão de memórias, guardados no matulão de Gonzaga, em contato com as novas experiências de sobrevivência na cidade grande, transformou-se em um repertório singular que tomou conta do país e não perdeu seu vigor até os dias de hoje. Luiz Gonzaga organizou e originou o Trio de Forró, onde combinou sanfona, zabumba, triângulo e voz. Em entrevista rara de 1972, Luiz Gonzaga fala como idealizou o trio nordestino. Eu vinha cantando sozinho, mas eu precisava de um ritmo, porque a música nordestina precisava de coro. Coro que eu digo é coro de cachorro, coro de bode. Então, primeiramente, eu criei o zabumba baseado nas bandas de coro lá do sertão, aquelas que nós chamamos de esquenta mulher. Mas a zabumba só, eu fiquei assim com a asa quebrada. Eu precisava descobrir um instrumento bastante vibrante, agudo, para brigar com a zabumba. Até que vi no Recife passar um menino vendendo cavaco chinês, aquele tubo nas costas, tocando o tinguilim, como ele chamava o tinguilim. Aí ele fazia aquilo com uma certa cadência, né? Eu digo, pronto, achei o marido da zabumba. Olha que casamento! Luiz Gonzaga trazia em suas músicas uma temática do sertão e questões existenciais daquela época. A importância do seu repertório era a comunicação da realidade social e cultural do Nordeste para os habitantes da região Sul e Sudeste. Você está ouvindo o Rádio Documentário, a resistência do forró pé de serra. Chama! Em 1990, começamos a ter mudanças no ritmo, que tem forte apelo comercial. O forró ganhou uma repaginada em que acrescentava ao estilo original algumas mudanças instrumentais. O forró universitário começou a expandir nas universidades da região sudeste. Essa nova roupagem representa principalmente os jovens universitários. Realiza a fusão de elementos do forró tradicional com fórmulas padrão do reggae, rock, jazz, salsa, entre outros ritmos. O historiador Vitor Santiago. E o Luiz Gonzaga inspirou muitos mestres que criaram ritmos, inclusive, um pouco diferentes do dele, né? Por exemplo, Alceu Valença, né? Zé Ramalho, que são mais ligados à MPB, se inspiraram e beberam na fonte de Luiz Gonzaga. Apenas a banheira na beira-mar, um táxi pra estacionar. Apenas a banheira na beira-mar, um táxi pra estacionar. Atualmente, o forró universitário já não é mais a mesma febre dos anos 90, em especial no Sudeste. Com a popularização, o sucesso da música baiana, era muito comum a presença de instrumentos elétricos nas bandas. Então as casas de show do forró, principalmente aqui no Ceará, começaram a tocar com mais frequência essas músicas, esses estilos mais baianos, né? Ainda não era o axé, mas era um estilo mais baiano. E foi nesse cenário que um educador físico, empresário e ex-árbitro de futebol chamado Emanuel Gugel enxergou a necessidade da existência de um ritmo musical genuinamente nordestino, melhor dizendo, genuinamente cearense, né, já que os ritmos baianos são nordestinos, e que ligasse, né, retornasse, melhor dizendo, as origens do forró tradicional. Foi nesse cenário que Emanuel Gugel, né, criou o forró eletrônico, que é o forró com os mesmos instrumentos e ritmos do forró tradicional, só que com a adição de ritmos eletrônicos, como a guitarra, o baixo e o teclado.
surge o forró eletrônico, sofrendo mudanças estabelecidas pelo mercado fonográfico, mudando totalmente o forró tradicional. A indústria fonográfica reorganiza suas estratégias de mercado, utilizando-se de alta tecnologia e da música regional para projetar novos artistas que têm se destacado no cenário nacional. Este é o forró eletrônico, mais atualizado e repleto de signos, destinado a seduzir os ouvintes e espectadores mais exigentes. Forró eletrônico, basicamente, ele é uma mistura da inovação ou das mudanças dos anos 80 e 90, mas com a mesma pegada do forró, com o mesmo estilo do forró tradicional. O forró eletrônico ele fez tanto sucesso que, através da banda Mastruz com Leite, Emanuel Gugel, ele ressuscitou, de fato, esse forró, E assim como o Luiz Gonzaga fez sucesso nos anos 50 e até os anos 80, quando ele morreu, a banda Mastruz com Leite fez muito sucesso, e venderam muitos discos. E eles, uma carreira musical muito longa. A banda Mastruz com Leite ela foi apenas um marco para o forró eletrônico, mas existem muitas outras bandas de forró eletrônico, como o forró brucelose, o Cavalo de Pau e muitos outros. As letras das músicas mudaram, deixaram de lado as letras sobre a fome, seca e o nordestino do sertão, e adotam uma linguagem mais romântica e alegre. Porém, algumas letras acabam sendo pejorativas. Tanto o forró tradicional quanto o eletrônico trataram de forma direta ou indiretamente as relações de gênero, enfatizando quase sempre o papel de submissão da mulher em oposição à figura masculina. A música foi a que mais sofreu mudanças, sobretudo em seu caráter industrial. É de conhecimento notório que a popularização da internet a partir dos anos 90 provocou um colapso da indústria fonográfica. Em seguida, redes de compartilhamento e downloads de músicas deram outro forte solavanco na área. A partir da manipulação de estúdio de músicas tradicionais, eles são gêneros híbridos. E a indústria cultural também está envolvida na tarefa de vender esses novos produtos musicais, pois o objetivo do mercado é transformar toda e qualquer produção simbólica em mercadoria, em produtos de consumo. Apesar da grande influência da mídia e a indústria cultural, o forró tradicional autêntico, conhecido por forró pé de serra, continua com sua música simples, sem muita sofisticação, formados por poucos instrumentos. Ainda resiste. Seu principal intuito é levar alegria para apreciadores forrozeiros. Você está ouvindo o Rádio Documentário, a resistência do forró pé de serra. Chama! O forró sempre teve como referência as criações e manifestações populares. É por isso que, mesmo com a introdução de recursos tecnológicos modernos e com as experiências de hibridização testadas pelos produtores musicais, visando a sua propagação no meio urbano, o forró continua preservando suas características populares regionais. E para falar da resistência do forró pé de serra, convidamos artistas, empresários e forrozeiros que ajudam a preservar o forró pé de serra em Fortaleza e que levantam a bandeira do forró raiz. Iremos conhecer um pouco da trajetória e a importância de manter essa tradição. A cantora Eliane, conhecida como a rainha do forró, iniciou sua carreira em 1983 com 15 anos de idade. E a Eliane fala como é ser considerada a rainha do forró e o que acha do forró atual. E desde que eu me entendo por gente, que eu escuto forró, desde a minha infância, desde sempre. Ser considerada a rainha do forró não é fácil, porque é uma responsabilidade muito grande. E o forró para mim é super importante na minha carreira. E Deus tem me dado esse talento, esse trabalho maravilhoso, com milhares de fãs. E que um dia
resolveram subir ao palco e me presentear com uma faixa com o nome Rainha do Forró. Até então, tudo tranquilo, tudo maravilhoso, eu recebi a faixa com o maior carinho. Aí, claro, depois de tudo isso, vem aquela coisa, poxa, mas Rainha do Forró é a fulana, é a cicrana e tal. Então, mas eu sei disso, eu tenho consciência de que sou uma das artistas que representa o forró, a nossa cultura. E recebi isso com tanto carinho, com tanto respeito, né? Mas nunca me dedicando assim a se achar rainha de nada. E o forró contemporâneo atual não me preocupa, não me deixa ficar inibida quanto a isso, porque eu respeito, sabe? Cada um faz da sua fórmula, da sua maneira que acha que é correto. Eu sou mais realmente todo esse lado romântico. O duplo sentido já não é a minha praia. Não iria jamais para esse lado porque não tem a ver com a minha personalidade. Mas eu respeito os artistas que gostam, né? Tem pessoas que gostam e a gente tem que respeitar, e todo mundo tem um lugar ao sol, né? Cada um tem que ter o seu caminho. Você está ouvindo o Rádio Documentário, a resistência do forró pé de serra. Chama! Convidamos os artistas que fazem parte da cena do forró pé de serra em Fortaleza, que contam um pouco da sua história na música e com o forró. Meu nome é Juan Miguel Torquato, tenho 27 anos, natural lá de Guaramiranga, uma cidade onde tem aí o Festival de Jazz e Blues no período do Carnaval, o Festival de Teatro no período de setembro. Desde pequeno participando desses festivais, e então sempre vivi dentro desse meio, né? Assim, o meu primeiro interesse não foi nem tanto com forró pé de serra. Quando eu ganhei a minha sanfona do meu pai, né, eu tinha 14 anos, e eu era muito ligado ao choro, assim, à banda de música, eu tocava flauta. Mesmo depois, assim, que eu passei, né, que eu troquei a flauta pela sanfona, eu ainda era muito ligado ao choro, então comecei a pegar muito choro na sanfona. Aí, escutando principalmente Dominguinhos, eu comecei a pesquisar do trabalho dele, e com isso conheci o pé de serra, forró, e assim, depois de conhecer mais a fundo, eu me apaixonei demais por conta de uma melodia muito rica, uma harmonia muito bem feita, as letras maravilhosas, então eu comecei a gostar mais e me interessar mais. Aí passei a estudar bastante o pé de serra, formei grupos, bandas. A minha primeira banda eu tinha 15 anos, tinha acabado de começar a tocar, e lá na serra mesmo, uns amigos, a gente se juntou e fez esse pé de serrazinho assim. E tô aí até hoje. Me chamo Carlos Jean de Souza Santiago, nasci em Quixeramobim, na cidade aqui do Ceará. Atualmente eu resido aqui em Fortaleza, trabalho em uma faculdade privada com audiovisual, e à noite trabalho como músico forró pé de serra. Eu acho que o meu contato com a música ocorreu em duas fases. Primeiro, quando eu era pequeno, que meu pai tinha uma radiola e eu escutava música com ele. Ele escutava muito brega, e na época eu escutava forró, porque minha tia tinha vários discos de forró e eu adorava escutar forró. Então eu escutava muito Masters com Leite, Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro. Nessa época, como eu estudava pela manhã, à tarde eu passava o dia escutando música, o dia todo. E eu copiava a letra das músicas e tudo. E eu tinha um vizinho que ele tinha uma banda com o irmão dele, e sempre eu ia pros ensaios, ficava acompanhando eles tocar, só que a banda deles era de baile, tocava tudo, tocava rock, reggae, forró. Esse foi o meu primeiro momento, né? Foi quando eu comecei a me interessar pela música, queria tocar um instrumento. Aí, anos depois, no meu bairro onde eu morava, tinha muito aqueles festivais de quadrilha, de rua. E eu sempre acompanhava esses festivais na rua. Ia com a minha mãe. Quando eu fiquei maior um pouco, comecei a entrar nas quadrilhas. Comecei a dançar e tudo. Com meu pai, ensaiava. Já comecei a dançar. Daí então eu comecei a me interessar pela sanfona. E o dono da quadrilha perguntou se eu não me interessava em entrar no grupo que tocava pra quadrilha. Eu disse, mas eu não sei cantar quadrilha. Ele, não, você aprende, canta uma música aqui, o sanfoneiro canta uma música pro sanfoneiro. Dá certo, se ele ensaiar ele. No segundo ano eu já tava cantando e tocando zabumba. Desses 20 anos tocando zabumba e cantando, fui me aprofundando cada vez mais. Montei um pé de serra com 2 amigos, toca triângulo, a gente começou a tocar em casamento, em aniversário. Desde então sempre toco forró. Em Fortaleza, o forró existe em poucos espaços, mas sobrevive em barzinhos, restaurantes e algumas casas onde é possível dançar e sentir um pouco da cultura nordestina. O Romilés
é conhecido por trazer e fortalecer a cultura no centro de Fortaleza. Nas quartas-feiras, o Forró Pé de Serra era garantido com apresentações de artistas regionais. O empresário Ivan Ferreiro nos conta como surgiu essa ideia e fala da importância de trazer os artistas locais. O forró do Homeless, ele surge quando a gente muda a Prodisc para o centro da cidade. Então a gente tinha que mudar, nossa sede era no Papicu, a gente estava querendo mudar, precisando mudar, encontramos uma sala ali no centro da cidade, nos mudamos, pensamos, realmente procuramos coisa no centro, exatamente pelo centro ser um espaço morto, sem vida noturna, ou seja, de dia completamente vivo, evidente, mas de noite completamente deserto. Então a gente se muda para Prodisc e no primeiro ano a gente resolve fazer um São João ali, um arraiá na Praça dos Leões, que é onde se localiza o salão, né, do Homeless. E nesse São João, nesse arraiá, a gente faz o primeiro forró. E aí foi ótimo, teve forró lá embaixo, lá em cima, foi uma festa bem bacana. E aí a partir daí a gente começou, podíamos realmente manter o forró, o pessoal queria ter realmente um espaço para o forró, e tinha gente que também queria ter um espaço onde eles pudessem ouvir exatamente aquele tipo de forró, mais pé de serra, mais ao vivo, original, né, um trio, um lugar pequeno, toda aquela atmosfera. É muito importante a gente ter espaços para as tradições, né? As tradições da nossa cultura, do nosso território. E o forró, não que precise especificamente de ser lembrado, porque ele foi, e será o ritmo e o nosso estilo musical mais raiz, né? Mais enraizado na nossa cultura. E isso, evidente, não foi o Homeless que traz alguma coisa nesse sentido, mas sim da cultura urbana de se relacionar com o forró mais ao vivo ali, no sentido de também de grupos menores, grupos regionais, né? Esses grupos pé de serra que existem sendo formados por aí. E esses artistas regionais aí precisam de espaço, né? Porque como a música popular brasileira, de um modo geral, o forró também tem espaços, as grandes bandas, aquelas que têm nome, que levam 10 mil, 20 mil pessoas para os seus shows, ou levavam, e os grupos pequenos ficam ali também precisando de espaço. Então é sempre importante promover e abrir novos espaços para o forró tradicional pé de serra. Conversamos com o empresário Luiz Eugênio, dono do Bom Tiquim, que traz o autêntico forró pé de serra e costuma ter apresentações de artistas regionais. O espaço atrai forrozeiros e turistas que gostam de dançar um forrozinho e que apreciam a cultura nordestina. Surgiu essa ideia, foi conjunta entre eu e o Paulo Freitas, que ele toca violino, toca em quadrilha, né? Ele tem um bom histórico, né? de festa junina e tudo, inclusive já foi campeão. E ele toca violino e faz parte do grupo da gente lá, do forrozinho. Então surgiu a gente conversando em fazer uma coisa na quarta-feira, que realmente quarta-feira é um dia muito fraco, né, de atividade, né, de entretenimento. É muito importante, artista regional, cultura regional, fortalecer e não deixar, né, vamos dizer assim, não deixar desaparecer, porque realmente está muito fraco ultimamente em Fortaleza. Essa questão de forró pé de serra mesmo, forró de raiz não tem. Então a gente contribui um pouco com isso, né, com esse enaltecimento dessa cultura nossa, que
tá cada vez mais, vamos dizer assim, mais apagada, né? Para muitos, já não se faz forró como antigamente. A costureira Maria da Conceição, de 58 anos, nos conta sobre o seu amor pelo forró desde sua juventude. O forró está presente desde a minha infância. Eu gostava muito. Meu pai, ele também gostava muito de forró. Ele tinha um rádio e tinha um programa que era 5 horas da tarde, que tocava muitas músicas boas, forró. Era Dominguinhos, era o Luiz Gonzaga, muito pé de serra. Ave Maria, era bom demais. Desde muito tempo que eu gosto de forró, né? Eu trabalho só ouvindo forró, que eu trabalho em casa. E é uma música que me tira todos os estresses da minha cabeça. Quando tinha as festas lá no interior, a gente era toda animada. Começava a se preparar, era cedo para ir para festa. Era muito animado, era bom demais. Eram umas danças. A gente dançava tanto que ficava com os pés cansados no outro dia, né? Era muito bom as festas. Hoje em dia, os forró falam mal da mulher, é um forró muito estilizado, eles vão me dançando, aquela mulher solta, em tempo de cair, rodando. Eu gosto daquele forrozinho, agarradinho, a festa toda, até de manhã dançando. Nicolas Oliveira, estudante de 24 anos, cresceu ouvindo o forró por influência de sua avó. De início eu vou falar a minha experiência com o forró. E a minha avó em si, particularmente, ela amava muito forró. Então o primeiro contato já era com ela. E como eu passava a maior parte do tempo com ela, óbvio que eu fui muito influenciado nessa parte. Minha avó se chamava Ana Maria. Ela tinha a família dela que era indígena e também a família dela preta, né? De escravos. Então ela já vinha mais dessa cultura mais festiva, mais uma cultura mais enraizada do interior, aquela coisa mais de reunir a família, de fazer aquele almoção, ou então qualquer comemoração que tivesse, sempre tinha aquela música que ela gostava. Ela teve, além dela influenciar, ela teve muito, assim, várias partes do forró em si. Cada parte do ciclo da minha vida, cada musiquinha toca, né? Mas em relação ao forró, minha avó sempre gostou de dançar. Sempre falava das festas que ela ia, que ela se juntava, ela e as amigas dela, pra ir pro forró quando ela era mais nova, né? Então, as músicas de forró que ela sempre cantava, assim, no dia a dia, né? Que quando eu era pequena e tudo mais, eu ficava muito com ela, porque a minha mãe ia trabalhar. Ela sempre botava a música no radinho e já começava a música com mastruz com leite. Era as músicas, viu? Ela começava e a gente escutava, era só o dançado dela lá na cozinha. Ela dançando sozinha, cantando as músicas. Ela era apaixonada por forró. E dançar nem se fala. Então, assim, forró pra mim é motivo de amor, porque acolhia muitas das pessoas, né? Motivo de união, porque era um momento a ser celebrado, né? Também de reunir o pessoal, conversar. Momento de alegria, um momento de festividade, de aprendizado também. De viver a nossa cultura, de conhecimento, né? Também das danças, também de troca de experiência, de contato, de olhar. E viva o forró, né? Viva o forró, viva o que o forró proporciona a gente, porque para muitos é um meio de vida, viver da arte, viver da música. Para quem é profissional nisso sabe que é difícil. Creio que não o valor simbólico, né, mas o valor sentimental que é o mais que toca mais o coração da pessoa. É o valor da música, de relembrar os momentos que é o que a gente leva para a vida toda. Não há nada igual ao forró. Ao forró, aquele bom de se dançar, aquele bom de se aproxegar e escutar, aquele forrozinho que ninguém consegue ficar parado, que mantém vivo em nossas memórias histórias presentes no nosso cotidiano, passado de gerações e ouvido até hoje, e que não se deixa levar ao modismo. Uma produção de Sâmia Rocha. Técnico de som e edição, Fernando Filho. Locução, Tony Gonzalez e Sâmia Rocha. Locução de vinheta, Moção. Crédito das canções, Nilopolitano, Dominguinho, Sivuca e Chiquinho do acordeon. Não há nada igual ao forró, Bicho de Pé. Fim de festa, Dominguinhos. Baião, Luiz Gonzaga.
Pau de Arara, Luiz Gonzaga. Rei do Baralho, Mastruz com Leite. Sem Você Não Dá, Eliane. E Lamento Nordestino, Oswaldinho do Acordeão. Orientação, professora Isabelle Azevedo. Agradeço meus entrevistados: Vitor Santiago, Eliane, João Torquato, Lelé Matias, Jean Santiago, Ivan Ferreiro, Luiz Eugênio, Maria da Conceição e Nicolas Oliveira.